Marcos disse que é Guiné. Tô fraco. Agora é a reunião séria, Marcos. É Guiné aqui. O Guiné tá aqui. Não entendeu a reunião ainda, meu pai. Gente, a graça e a paz de Cristo. Espero que todos vocês estejam bem. Que bom que a gente está tendo esse momento junto. Há um mês, né, mais ou menos atrás, a gente teve a nossa primeira reunião online, que foi por esse mesmo site, por essa mesma plataforma. E aí a gente achou legal porque a gente não precisa baixar o aplicativo e tal. E eu não lembro, só se eu fosse olhar no grupo agora, a quantidade de pessoas, mas a gente teve uma boa quantidade de pessoas participando, de várias lideranças. Enfim, depois se eu achar eu falo no final. Mas aqui eu já consigo ver Caruaru, né, Belo Jardim, Barra, Agrestina, São Bento. E aí a gente tem um chat, né, um bate-papo aqui. E vai ser um pouco diferente do que a gente fez da outra vez. Para quem não esteve, a outra reunião que a gente teve foi mais para a gente se ouvir, se conhecer, conhecer a realidade de cada juventude, como que foi, né, esse período na pandemia. E aí a gente ter o espaço para que todo mundo pudesse falar de quem era, qual a cidade, onde está falando, por que você veio a este lugar. Mas aí cada um contou um pouquinho como foi, quais as dificuldades que encontraram, né, na pandemia com as suas juventudes. A gente viu que foi um problema quase unânime, né, esse esfriamento, esse desânimo, e a juventude sem querer muito a participar e se envolver. Algumas igrejas ainda não tinham voltado aos cultos presenciais. Eu acredito que aqui, não sei se todas, mas boa parte já voltou o culto presencial. E a gente decidiu fazer mais um outro encontro de líderes para que a gente pudesse abranger mais outras pessoas, outros líderes. Tanto que essa semana a gente conseguiu introduzir no grupo mais algumas pessoas que não faziam parte. Mas como vocês podem ver, ainda tem muito líder que não estão no grupo. Então a gente está correndo atrás disso. O Thiago está dando essa ajuda aí. Desses líderes que a gente tem aqui do Agreste que ainda não fazem parte do nosso grupo, que é o grupo onde a gente realmente tem esse acesso de falar, de informar sobre as reuniões, sobre os eventos. E a gente queria muito que tivesse mais gente aqui, né? Tanto que a gente falou que no nosso próximo encontro seria um encontro com a Ju Bagre em si, né? Que cada líder convocasse as suas juventudes, mas a gente achou melhor ter mais um outro momento com o líder, mais diferente, com uma nova pegada, né? Uma temática diferente, que seria mais, não sei se eu posso falar, mas acredito que seja nessa temática de treinamento, né? De capacitação para essa liderança. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como influenciar a minha juventude, como influenciar, como motivar, como trazer para perto a nossa juventude, porque a gente sabe que tudo começa por nós, né? Que somos líderes. Nós da Jubagre somos uma liderança, mas vocês, cada um são líderes respectivamente das suas igrejas, das suas juventudes. E aí, a gente quiser ter esse momento com vocês, para que no próximo encontro, se nada mudar, se tudo der certo, a gente tenha um encontro com a Jubagre, que a gente esteja pondo em prática, né, essa influência sobre os nossos liderados. Então, nesse momento, eu queria convidar o Max mesmo, que está aqui do meu lado, para fazer essa oração inicial. E a gente está sentindo a falta hoje de duas pessoas da nossa liderança, pastor Felipe, que ele está trabalhando. Ele trabalha com delivery. O dia de hoje é um pouco corrido para ele. E Jamile também, que está com o evento da MCM, que estava marcado há algum tempo já, ela não pôde desmarcar. Mas caso termine cedo, Jamile vai estar com a gente. Então, hoje, da diretoria, está eu, servindo como presidente, João Max como diretor de comunicação, Gabriel como vice e Tiago como nosso pastor conselheiro. Mas é isso, gente. Então, Max vai orar nesse momento. Você possa orar também da sua casa, para que a gente possa continuar. Oramos, Senhor grandioso Deus, estamos aqui, Senhor, honrados e gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos unidos de uma forma diferente, mas mesmo assim trocando ideias, fazendo planejamento de forma que seja agradável a Ti e que seja eficaz para o Teu reino, Pai. Toma frente de tudo que for dito, abre nossa mente, nosso coração, para que novas ideias possam aparecer e que Teu reino possa ser glorificado, Senhor. Amém. Nos abençoa.
toma a frente de tudo, em nome de Jesus, amém. 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 Uma musiquinha. Hoje é o segundo domingo de setembro. A gente hoje comemora, né, o Dia de Missões Nacionais. E aí tem uma música que eu gosto bastante, que também já foi música tema de uma das campanhas de missões. E a gente vai cantar essa música e que você possa louvar também essa verdade que a gente vai declarar nesse momento em nome do Senhor Jesus. A graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, ele é a razão que me faz continuar. A graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, Jesus, até que ele venha, ele é a razão que me faz continuar. Declara isso aí. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha,
até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Vocês juntos agora, a gente se abraçar, glorificar e gritar junto, mas como tem no texto lá em Tessalonicenses, eu acredito, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônicas, eles não estamos juntos nos olhos, mas estamos juntos em coração. E eu li isso ontem, a gente achou tão bonito. E é assim, mas a gente também tá junto nos olhos, né? Agora a gente tá se vendo, a gente não tá junto em corpo físico, mas de coração, sim, estamos juntos para glorificar o nome de Jesus. Irmão, se a gente cantar isso, declarar isso, não alegra o seu coração, não motiva os seus dias, não traz esperança ao seu coração, que essa é a razão que faz a gente continuar, que faz a gente viver, que faz a gente, que motiva os nossos dias a estar juntos. Nada mais vai motivar o nosso coração, porque é isso. Cristo motiva os nossos dias, proclamar o evangelho até que Cristo venha e até que a gente vá junto com ele, que essa seja a nossa motivação, amar a Cristo sobre todas as coisas e proclamar o seu amor a toda criatura. Glória a Deus. Queria agradecer a cada um que está aqui nesse momento, para a gente é muito importante. A gente não está focando só em quem não está, né? A gente queria que muita gente mais estivesse, mas a gente está focando em vocês que estão aqui. E isso é muito importante para a gente da Jubagre. A gente realmente se esforça, luta para que esse momento aconteça, porque é por isso que a gente está aqui, é por isso que a Jubagre existe, para glorificar, proclamar o nome do Senhor Jesus e para ajudar vocês, ajudar a cada juventude, ajudar cada líder a seguir com sua juventude. Então é isso, eu queria pedir que Gabriel fizesse uma oração nesse momento, intercedendo pela vida do pastor Tiago, que vai trazer esse momento, né, de capacitação, que o Senhor Deus assim use como desejar. Gabriel. Amém. Vamos orar, né? Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem se feito presente, meu Pai, em nosso meio, porque as tuas misericórdias já se renovaram hoje, vão se renovar amanhã de novo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos faz sentir cada vez mais perto do Senhor, a cada vez que o Senhor nos prova, a cada vez que o Senhor nos abençoa, tudo isso faz com que a gente se sinta cada vez mais presente no teu reino, Deus, na tua presença. Muito obrigado por tudo mesmo. Nesse momento, meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, meu Pai, com esse suporte, meu Pai, online, que foi o Senhor que nos deu, ninguém além do Senhor poderia proporcionar isso para nós. Muito obrigado, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, e a reunião de hoje, esse encontro de hoje, vai também cooperar para o nosso bem, e para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, nos repreende, meu Pai, que o Senhor possa fixar, meu Pai, esse ensino que vai ser trazido pelo pastor Tiago nos nossos corações, meu Pai, na nossa mente hoje. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a vida do teu servo Tiago, o pastor Tiago, que o Senhor esteja usando ele, meu Pai, falando através da boca dele e que nós possamos ouvir, meu Pai. Muito obrigado pela vida do teu servo, que o Senhor esteja o abençoando, que o Senhor esteja cuidando sempre da sua vida e da sua família, meu Pai, e do seu ministério. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco, nos faz entender. Em nome de Jesus, amém. Tiago. Oi. Estás pronto? Nunca. Tô brincando. Estamos aqui. Estamos aqui, Tá né? Vocês não estão me vendo? Não. Não. Não, então é melhor para que vocês possam dormir mais tarde, né? Vocês não terem pesadelos. É melhor assim mesmo, que vocês não me vejam. Mas não tem problema não me ver, tá? Estão me ouvindo? Mas tu consegue não abrir, não? A minha câmera tá ligada. Tá ligada aqui a câmera. É porque ele pede vendo. Eu tô vendo Gabriel. Tô vendo. Eu estou me vendo, né? E assim, mas é melhor. Escuta o que eu tô dizendo, é melhor. Deixa assim. Ele, no começo, quando vai abrir, ele pede uma permissão, né? Para você liberar o áudio e a câmera. Não sei se foi isso. Eu liberei câmera, liberei áudio, liberei... O Gabriel que diz. Qualquer coisa eu desativei minha câmera e vou ativar de novo. Isso. Apareceu aqui que tá desativado. Agora, teoricamente, estaria ativado, mas... Tu quer sair e entrar? Estão me ouvindo? Sim.
Pronto, então como eu também vou projetar aqui alguns slides, então vocês precisam ver o que eu vou estar projetando também, né? Então, Isso, é isso que eu tô pensando, entendeu? deixa eu ver se projeta aí. Sai, entra pra ver. Se não pegar, vai. Lembrando que tem 2 Tiaguinhos aí, né? Tem 2 T's, ó. Um do celular e o outro que sou eu mesmo, tá? Aqui, aí, porque justamente que eu vou acompanhando pelo celular para ver se vocês, eu quero ver se vocês conseguem ver o que eu quero que vocês vejam, entendeu? Entendi. Todo Qualquer coisa, tu processo. sai e entra de novo. Tá. Tá só uma. Pronto, mas eu acho que pelo menos apareceu aí. Vai aparecer agora. Pronto. Deixa eu só ver se aparece mesmo, tá? Do jeito que eu quero que apareça. Pronto, apareceu aí. Apareceu não, Arthur. Tá aparecendo. Não eu, mas o slide. Não. Nenhum dos dois. Oxi, para mim aqui pro celular tá aparecendo. Eu estou me Sai e vendo. entra, Tiago, pra ver. Tá, eu vou sair e vou entrar de novo. Ok. Enquanto isso, vocês vão tocando, vão louvando ao Senhor. Traz aí enquanto, mas eu acho que vai ser rápido, mas traz aí. Eu vou sair e vou entrar de novo. Eu acho que é livre. Coloca lá aquela que eu te ensinei. Deixa eu ver se. Desafio novo real. Vamos botar o capô atrás de novo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Aí, Thiago. A música foi ótima. Quero te ver, né? Bem olhos. encaixou aí no quero te ver. As vendas caíram. A música foi ótima, vocês são muito espertos. Encaixaram a música do jeito para, né? Quero te ver, quero ver se eu aparecia e apareci, entendi. Tá. Então, quando acontecer isso em algum outro momento, canta-se a música Eu Quero Te Ver, né? Que é para dar aquela entrada. Vocês são uma graça. Bom, deixa eu compartilhar aqui, né? Eu queria, mas eu acredito que vai dar para ver, mas eu queria entrar aqui pelo meu celular também, para que eu pudesse ver até onde vocês estão vendo os slides, que aí eu vou acompanhando direitinho. Vocês estão me vendo? Sim. Então, pronto. Aí eu vou tentar desligar aqui. Peraí. Abra os olhos do coração. O Max dormindo aí. Pronto, eu queria que vocês pudessem ver o slide, pelo menos. Se ver, pronto. Amém. Aqui pegou o slide. Então, pronto, ótimo, beleza. Show de bola, vamos que vamos, né? É isso aí, pronto. Então, vê só, o que eu queria logo de antemão para que a gente pudesse ter o entendimento, né, assim, que a gente não fizesse desse momento uma pregação, né, uma palestra, né, mas que a gente pudesse fazer um momento onde a gente pudesse também estar conversando. Tanto é que a estrutura que eu preparei aqui dos slides foi uma estrutura com tópicos.
né, onde eu vou estar falando algumas coisas a respeito desses tópicos, mas que principalmente vocês possam estar participando também, vocês possam estar falando também, né, possam estar trazendo comentários e colocações que sejam pertinentes a esse momento. Mas o nosso objetivo hoje é tentar, juntos, responder a essa besteirinha de pergunta aí, que eu não sei quem foi que inventou de fazer essa pergunta. Valeu, meu senhor. Como influenciar minha juventude? Eu disse, pronto. Que pergunta casca grossa, né? Para que a gente possa estar descascando isso aí, para que a gente possa estar conversando. Então, realmente, gente, se tivéssemos uma fórmula perfeita para responder essa pergunta, resolveríamos o problema de todas as juventudes, não só da nossa região, mas de todos os lugares. Porém, a gente vai conseguir, que assim Deus nos permita, juntos termos um direcionamento para entender por que se faz essa pergunta, por que surge no nosso coração essa pergunta, tá? E daí a gente começar a traçar caminhos, né, uma trajetória que possa nos ajudar realmente a estar entendendo. Mas eu quero iniciar com vocês com um versículo bíblico que fala muito, muito mesmo aos nossos corações. Salmo 119, verso 9. Veja o que está escrito aí. Como pode o jovem manter pura a sua postura? Isso é uma pergunta. Está escrito desse jeitinho na Bíblia. Pode ser que em outras Bíblias, em outras versões, esteja escrito diferente do que está escrito aqui. Mas é uma indagação, é uma pergunta. Como pode um jovem manter pura a sua postura? E aí vem a resposta, vivendo de acordo com a tua palavra. Então, esse versículo precisa nortear a nossa vida. Ponto. Acredito eu que todos os que estão presentes aqui nesse encontro exercem uma função de liderança junto à sua juventude. Então, desta forma, entendo eu que você precisa guardar no seu coração essa palavra, esse versículo, para que você possa direcionar a sua vida de liderança de juventude com base nisso aí. Como pode o jovem manter pura a sua postura, vivendo de acordo com a tua palavra, né? E daí a gente vai direcionando para alguns pontos, pelo menos, se assim Deus nos permitir, a gente vai estar trabalhando sobre isso. E eu repito, tá, gente? Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, liga o microfone aí e fala com a gente, tá? Para que a gente não se sinta tão sozinho, né? Porque parece que a gente tá sozinho. E aí, se você ligar o seu microfone aí, a gente vai conversando. Então, primeiro ponto, né? Para que a gente possa não simplesmente ainda estar respondendo a essa pergunta, mas para que a gente possa dar direcionamento para o papel de liderança que nós podemos exercer junto à juventude, da qual nós fazemos parte, ou que a gente um dia possa vir a fazer parte, primeiro ponto nos é necessário conhecer o contexto no qual nós estamos inseridos. Por que eu falo isso? Gente, é bem claro. O contexto de uma igreja aqui em Caruaru é diferente do contexto de outra igreja aqui mesmo em Caruaru. Então, às vezes, aquilo que acontece numa juventude dentro de uma igreja não necessariamente vai acontecer no mesmo formato na igreja da qual você faz o seu papel ou exerce o seu papel de liderança. Então, o contexto é muito importante. Dentro do contexto, a gente precisa estar observando um ponto que muitas vezes é deixado de lado, que é a faixa etária do grupo que está ou que nós estamos envolvidos. Quando a gente diz encontro de líderes de juventude, nós precisamos entender o que é a juventude.
né? Porque hoje a gente tem muito mesclado o que é juventude e adolescente. Então, às vezes, nós temos dentro de um grupo de jovens, um adolescente de 12, 13 anos e um casal que já tem até filhos, e o casal tem 25, 26, 27 anos, e esse conjunto está dentro de um mesmo saco. E isso é complicado, porque a forma que tu vai falar, a forma que tu vai programar e que tu vai vivenciar com aquele grupo que tu estás inserido, precisa realmente fazer valer essas questões relacionadas à faixa etária, porque uma forma de falar para uma pessoa de 12 anos, às vezes é diferente da forma de falar para uma pessoa de 30 anos, né? Então, hoje eu tenho 34 anos, e eu me considero ainda jovem, mas eu não sou um adolescente de 11, 12 anos. A energia que um adolescente de 11, 12, 13 anos tem já não é a mesma energia que eu tenho, né? A minha energia, ela está bem, já um pouquinho desgastada, dá para renovar às vezes, uns pouquinho aí, mas é diferente. Então, a estrutura de vida é diferente, os planejamentos de vida são diferentes, as preocupações são diferentes, esse contexto é muito complicado. E hoje nós temos dentro da igreja isso, culto de jovens na igreja, aí tem um menino de 11 anos, um de 16, aí tem um de 27, né? Aí tem uma senhora de 40 e tantos anos, outra de 60, aí tem um senhor de 70 anos, aí tem uma criança de 6 anos, todo mundo no culto ali da juventude, e você precisa estruturar aquela programação de forma a ser atraente para quem estiver ali presente. Isso é um desafio muito grande, né? Por isso que é necessário a gente realmente entender qual é a faixa etária do grupo que nós estamos envolvidos, porque isso vai fazer diferença, assim, no momento que a gente estiver pensando. Outro ponto são as questões sociais que envolvem o grupo, né? É necessário entender também. Eu preciso conhecer quais são as questões sociais que permeiam aquele grupo que faz parte da juventude da qual eu estou com eles. Então, existem questões sociais de abandono, questões sociais de financeira, questões sociais de comportamentais, e existem várias questões sociais, né, culturais, que envolvem todo esse grupo e que muitas vezes é tão heterogêneo que você pode ficar meio que perdido para lidar com essas coisas. Então, é muito interessante a gente observar as pessoas que estão conosco e assim a gente ter esse conhecimento dessas questões também. E aí, vem uma pergunta, né? O que é a igreja para esse grupo que está inserido nela? O que é a Igreja Batista na cidade de Camusim, na cidade de São Joaquim, na cidade de Barra, na cidade de Pesqueira, de Belo Jardim, enfim. O que é essa igreja para esses jovens, esses adolescentes que fazem parte dela? Então, eu preciso parar e pensar sobre esta pergunta e tentar responder ela. Não sou eu, Tiago, que vou simplesmente trazer, mas você vai conseguir obter essa resposta no convívio com essas pessoas. Às vezes, a igreja é para um jovem, um adolescente, um lugar de refúgio, mas às vezes, para um jovem ou um adolescente, a igreja é apenas um clube, né? Um lugar de passar o tempo. Para outros, pode ser até um lugar ruim de ir, porque vai obrigado, não queria ir, mas os pais obrigam a ir, né? Então, tudo isso é necessário que a gente possa estar, pelo menos, tendo consciência de que é necessário entender essas coisas, né? E aí a gente pode ir já para o segundo ponto, tá, gente? Por favor, falem, viu? Perguntem, comentem, nós não estamos aqui, eu não sou o dono da verdade, pelo amor de Deus, né? Nós só estamos aqui para conversar realmente sobre esses pontos, tá? O segundo ponto que também nos faz chamar a atenção é que nós precisamos ter uma consciência de que o mundo está mudado, gente. As razões e as estruturas de convívio social também mudaram. Os jovens são justamente o canal
de toda essa grande transformação. Porque as mudanças de contexto, de relacionamento social, perpassam e permeiam o caminho da juventude. Então, entre o início da adolescência e o fim da juventude, está o processo de transformação do contexto de mundo, que é o contexto de sociedade. E a igreja, ela não pode fechar os olhos para isso. A igreja não pode tratar a juventude hoje como ela foi tratada há 20 anos atrás. Eu não posso dar aulas e me envolver com a juventude na igreja do mesmo jeito que eu fui envolvido há 10 anos atrás. A juventude mudou, o contexto mudou, a estrutura mudou, e ainda mais agora com esse negócio da pandemia, né? Enquanto essas coisas não mudaram, né? E aí eu preciso rever alguns conceitos. Por exemplo, eu preciso rever o meu formato de ensino. Como que eu ensino a palavra para a juventude? Se eu estou ensinando a palavra para a juventude da mesma forma que era ensinado há 30, 40 anos atrás, ou eu estou inovado? Por que eu estou falando sobre isso, gente? É bem simples, tá? Vocês aqui, acredito que a maioria de vocês aqui, ou frequentam uma faculdade, ou já frequentou uma faculdade, ou vocês, sei lá, estão na escola ainda, né, fizeram algum curso técnico, alguma coisa, e vocês percebem que o o âmbito teórico tem atraído muito mais o grupo de jovens e adolescentes para a prática. Eu continuar fazendo aquelas rodas de ensino simples e puramente só transmitindo palavras, sem proporcionar a prática dessas palavras para os jovens, com ações sociais, com vínculos de grupo, com PGMs, com atividades extra-igreja, por exemplo, podemos assim dizer, eu vou estar aprisionando um jovem dentro de um sistema que, desculpa a colocação aqui, eu espero que todos me entendam, mas um sistema que pode já estar sendo esquecido, né? Um jovem que está dentro de uma faculdade, onde ele tem um ambiente com pessoas do conhecimento científico, e que fala e tal, e se expressa, e tem isso, e tem aquilo outro tal, e aí ele chega na igreja, e os métodos são os mesmos de 10, 15, 20 anos atrás, então a gente precisa realmente, às vezes, pensar, né, em como a gente pode estar vinculando isso, inclusive até mesmo com crianças também, né? Antigamente você pegava uma criancinha ali, você cantava a musiquinha lá, 10, 15 anos atrás, a criancinha ficava sentada e você cantava uma musiquinha. Hoje você canta uma música, se você não já fizer alguma coisa daqui a 5 minutos, essas crianças viram a sala de pé à cabeça. Eu estou falando porque eu tenho uma filha em casa, né, e ela é elétrica. Se a gente não fizer algo, criar, e tá inventando e tal, e não sei o quê, a gente não consegue atrair a atenção dela. Outro ponto que é muito interessante é o estilo musical, gente. Se a gente não acompanhar a evolução do estilo musical, e a gente quiser ainda estar cantando ali músicas com o grupo de jovens, músicas que são com um estilo musical. Eu não sou músico, tá, gente? Eu não sou músico, então já peço aqui de cara perdão para quem é músico e que esteja aí, mas quem é músico pode me ajudar nessa área aí. Eu não posso estar trazendo para um meio jovem um estilo musical que ele não tem um relacionamento. O que eu estou falando com isso? Por exemplo, pegar um hino do cantor cristão e cantar daquele jeito que as pessoas escutam, né? E o jovem vai olhar assim e vai dizer, que é isso? Por quê? Porque o jovem, ele está acostumado hoje com um estilo musical, com vozes brandas, suaves, doces, vozes que levam ao acalento emocional, né? Quer dizer que então dentro da igreja eu tenho que cantar esse estilo de música também. Não é que a gente vai cantar com aqueles músicas, como é o nome, meu Deus? Do worship, né? De ficar 3 horas
cantando a mesma música, 3 versículos, três estrofes, só a mesma coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que o jovem, ele gosta de melodia. O jovem, ele se identifica com harmonia instrumental. Então, a batida, a melodia, isso tudo envolve mais, né? E a gente também se inovar com músicas. Às vezes a gente vai para um momento ali com a juventude e você vai trazer à tona a música que era cantada há 15, 20 anos atrás. Dá uma encorpada nela. A letra é belíssima, a letra é maravilhosa, a letra fala muito de Deus, amém. Dá uma encorpada nela, dá uma inovada no formato musical, porque isso atrai, a gente sabe que chama mais atenção. Quem é músico sabe do que eu estou realmente falando sobre isso, e quem o jovem aqui sabe disso também. Né, que a gente está tratando sobre essas coisas. E um outro ponto que mudou muito é a mídia televisiva e social. Então, o jovem ele está envolvido o tempo todo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né, e agora tem as redes do Telegram, tem essas questões de aulas remotas, né, aulas online e tudo mais, mas nós temos também que nos adaptarmos e entender que se dentro da igreja a gente conseguir movimentar essas estruturas de mídia, trazer o jovem para estabelecer e vivenciar essas estruturas de mídia é muito interessante, porque é uma área que que a juventude domina com bastante ênfase, né? E aí a gente chega no terceiro ponto. Pode falar. Tá ouvindo? Tiago? Oi, eu estou ouvindo. Que deu um travadinho, eu acho. Tem uma coisa que o Marco sempre fala, né? A gente tem que estar onde eles estão. Às vezes a gente não consegue atingir, né? Chegar na juventude, porque eles estão em uma vibe, né? Em um pensamento, frequentando alguns lugares, e assim, a liderança está pensando uma coisa totalmente diferente da onde o jovem está. Aí, Marcos sempre costuma falar isso, ó, a gente tem que estar onde eles estão. No Instagram, a gente vai fazer alguma coisa para chegar até eles pelo Instagram. Frequentando que lugar, ouvindo que música, a gente tem que. Lógico que usando a Bíblia como parâmetro para tudo, mas assim, tentar alcançar o jovem, ouvir a vibe dele, né? O que é que ele está pensando, o que é que ele está querendo, qual é a ideia que a juventude da gente tem para a gente tentar chegar a atrair ele pelo pensamento dele, digamos assim. Isso. Perfeito, Evelyn. Ó, eu vou só fazer um exemplo, tá? Logo quando eu me iniciei no Evangelho, a febre musical era diante do trono. Então, acho que a cada 9 meses eles geravam um novo CD. Então, era diante do trono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois vem André Valadão, Mariana Valadão, Nívia Soares, né? Então, era uma febre, era uma febre. Você chegava nos cultos, as músicas eram essas, né? Era Fernandinho, eram essas músicas. Hoje, quando você chega nos cultos da juventude, aí você já vê uma outra diferença, né? Eu não me lembro mais a última vez que se cantou a música de Diante do Trono em um culto, né? As coisas mudam, as coisas vão evoluindo, vamos dizer assim, em termos de tempo. Não estou dizendo simplesmente que as músicas não eram boas. Tinham as músicas boas e muito boas, mas tinham músicas muito boas também. Assim como também tinha o som, né, que fazia a cabeça da galera, né? E hoje são outros cantores. Hoje são outras músicas, outros estilos, né, que chama bastante atenção, até mesmo não só simplesmente pelo estilo musical, mas pela estrutura que é criada. E eu concordo com esse pensamento, Evelyn, que tu trouxe aí, que no caso foi Max, né, que falou, que nós precisamos ter a consciência de que eu estou andando aqui, mas às vezes a juventude está andando lá do lado contrário. Eu tenho que ir lá, saber andar com eles, e se identificar com algumas coisas e sem esquecer o padrão bíblico, sem esquecer o princípio bíblico. Oxe, é possível isso? Ah, velho, Jesus fez isso, cara.
Jesus fez isso. Jesus andou com a galera barra pesada, né? Jesus andou com a galera que era escória da sociedade. E nem por isso ele deixou de ser Jesus. A gente tem que repensar algumas coisas, né? E aí, essa juventude, ela está muitas vezes caracterizada por um novo formato de vida. E aí eu já falei, a tecnologia, a preocupação com a aparência, que a gente sabe muito bem que a gente está vivendo um tempo em que a aparência tem falado muito alto, a aparência tem gritado muito, uma questão de inclusão social, uma necessidade muito grande de se incluir em todos os âmbitos sociais, se incluir nos grupos de Instagram, se incluir nos grupos da faculdade, se incluir em tudo, se incluir em tudo, se fala em inclusão de uma maneira muito ampla, né? Inclusão foi criado no parâmetro de pessoas que apresentavam algum tipo de dificuldade locomotora ou de aprendizagem, ou déficit de intelecto, mas que hoje a inclusão ela está envolta de todo o contexto social. Se eu, Tiago, chego na Igreja Batista, lá em Belo Jardim, e eu sento, saio, fui-me embora, ninguém falou comigo, a igreja deixou de incluir socialmente, né? Isso é muito importante. E o outro ponto que tem chocado, né, alguns pastores e algumas igrejas é o liberalismo moderno, né? São os jovens que são caracterizados por roupas, cabelos, tatuagens, como é o nome? Eu esqueci a palavrinha aqui agora. Desculpem, gente. Mas são autônomos, não. São independentes. Independentes, lembrei a palavra aqui, desculpa. São independentes. Oi? A galera alternativa. É uma galera alternativa. Né? Um pessoal muito independente, assim, que vai para a faculdade muito cedo, se desvinculam dos pais muito cedo, e aí chegam na igreja e a gente quer colocar umas rédeas ali, dominar, e o cara faz, peraí, bicho, eu vivo só, não dependo de pai e mãe, e tu quer chegar aqui. Então, a gente precisa saber lidar com as pessoas sem aprisionar as pessoas. Cristo fez muito bem isso, gente. Cristo fez muito bem isso. As pessoas já viviam aprisionadas. O mundo já vive aprisionado e vive uma falsa liberdade. A humanidade vive uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo. A minha em estar preso a Cristo. De forma, eu verdadeiramente serei livre. Então, é necessário ter esse entendimento, e a gente, como liderança de juventude, a gente tem que estar mais nice, né, mais tranquilo quanto a algumas questões, sem ser tão taxativo. Porque o que está acontecendo, muitas vezes, é o que vai acontecer aqui nesse quarto ponto. Toda essa mudança social, que mexe muito com a juventude, tem um custo, gente. Tem um custo, e eu que atuo muito com adolescentes e jovens, e gosto muito de estudar sobre essa área, temos visto e acompanhado muitos por causa dessas questões sociais. E a igreja tem, às vezes, estado muito inerte e muito de mãos atadas diante dessa. Muito é que a juventude tem corrido com muita pressa para conquistar as coisas na Terra. São celulares e mais celulares, iPhones, esses fones de ouvidos, enfim, é um avanço tecnológico imenso. São conquistas e mais conquistas. Eu preciso conquistar o espaço, eu preciso conquistar coisas materiais. A sociedade imprime, injeta isso na juventude. E isso provoca a valorização do materialismo. E o que vai acontecer? Essa valorização do materialismo, de certa forma, vincula as conquistas pessoais. Então, a partir do momento que eu alcanço aquelas coisas, eu obtenho conquistas.
né? E aí o contraste disso é que chega na igreja... Desculpa, gente, mas é porque realmente é isso mesmo. Chega na igreja, aí vem o contraste, né? Que se você buscar as coisas que são terrenas, você não está buscando as coisas corretas, você tem que buscar as coisas que são do céu. A gente vai chegar, gente, porque eu não quero que vocês, por favor, esqueçam de forma alguma o primeiro versículo que a gente leu, tá? Salmo 119, que a gente leu, que como pode um jovem se manter puro? É guardando a palavra no coração, né? Guardando a palavra de Deus. Não esqueçam disso, tá? E a verdadeira necessidade de revelar o seu eu, né? A juventude, ela tem uma necessidade imensa, são necessidades de revelar o seu próprio eu. Isso é algo muito forte, muito intenso, e que a gente vê isso diretamente. Eu gosto de mostrar às pessoas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu estou fazendo. Eu não mostro o que não aconteceu, eu não mostro a minha derrota, eu não mostro a minha tristeza, eu não mostro o meu não viajar no feriado, eu mostro somente as boas coisas, né, que é para projetar para uma sociedade uma aparência de que eu tenho uma vida perfeita. Isso é muito presente. Outros pontos também acontecem, atrelados a essa questão da mudança do contexto social, que é a ignorância, né? Nós temos visto ignorantes, arredios, jovens que são ignorantes cientificamente e ignorantes moralmente, né? E isso chama bastante atenção. São displicentes com a educação dos pais, são grosseiros com seus próprios pais, e isso gera consequências imensas. E uma dessas consequências é a insatisfação. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho, eu sempre quero mais, eu sempre quero mais. E isso gera complexidade. As complexidades são, eu queria isso e eu não consegui isso, eu vou fazer de tudo para ter. E até que ponto eu vou fazer isso? Isso pode gerar insegurança. E através da insegurança eu vou perder os meus princípios. É aí onde está o grande problema, né? E aí é onde está o papel do líder dentro da igreja. O papel do líder dentro da juventude é fazer com que o jovem não perca o seu princípio, que ele busque conquistar as coisas, que ele consiga viver dentro de uma sociedade materialista, que ele alcance, que ele até possa enfrentar essa necessidade de revelar o seu eu, quebrando a ignorância, a insatisfação, as complexidades e a insegurança, se tudo isso por causa da valorização dos princípios. Então, quando Evelyn falou aquela questão que Marx disse, eu concordo perfeitamente. Né? Eu tenho que andar com a juventude, eu tenho que caminhar junto, eu tenho que estar com eles, mostrando que é necessário estar sempre com os princípios. E que princípios são esses? É Bíblia, é Deus. É dessa forma que eu vou permanecer e vou conseguir manter a minha vida pura, né, íntegra diante de Deus. Isso não é tão fácil, gente, mas isso é possível. E a gente tem que ter cuidado, por causa que nesses erros podem virar um grande efeito dominó, né, que são as consequências. E aí, quais são elas? Eu preciso tomar decisões, e as tomadas de decisões são imensas na vida de um jovem, de um adolescente, e a gente sabe muito bem disso. Vivenciam alegrias momentâneas, e isso tem também, em meio a esse contexto social, tem muita violência, tem a criminalização, tem as dependências, tem as doenças psicossomáticas, e aí o que são essas doenças psicossomáticas? São doenças que envolvem a estrutura mental e que resultam em consequência na estrutura física, depressão, transtornos obsessivos, transtorno compulsivo, angústias, né? Como é aquele do medo? Esqueci agora. Mas que tem medo, né? Esqueci o nome do medo. Síndrome do pânico. Como é o nome? Síndrome do pânico. Ansiedade. Né? Isso. Então, essas coisas vão fazer o quê? A desvalorização do eu, gente. Então, a galera estava buscando tanto a revelar o seu próprio eu,
que esquece de valorizar quem realmente você é. E aí a gente, como igreja, nós como líderes de igreja, temos essa responsabilidade de mostrar a cada um que cada um tem o seu valor. E isso vai quebrar, gente, um alto índice de suicídio e um alto índice de vazio interior, porque nada satisfaz o eu dessas pessoas, né? A gente lida muito com muita gente assim, e olha, essas questões agora dessa pandemia, desse isolamento, tem acarretado nesses problemas aí que a gente está vendo como consequência dessas mudanças, desses contextos, né? E aí a gente chega no nosso último ponto, que é o item 6, né? Que fala sobre justamente qual é o papel da igreja diante desse quadro que envolve boa parte da juventude. Né? Como é que a igreja ela vai lidar com isso? Como é que a igreja pode olhar para essas coisas e permanecer ativa? Primeiro ponto, nós precisamos nos adaptar, irmãos. Se tivermos que adaptar para fazer esse encontro de líderes online, precisamos também nos adaptarmos para convivermos com os jovens. Né? Jesus fez isso, gente, pelo amor de Deus, tem que voltar para Cristo o tempo todo. Jesus, ele fez isso. Ele deixa o seu reino de glória e vem viver com a gente aqui na Terra. Quer maior adaptação do que isso? Né? E sem perder os seus princípios, sem perder o seu valor. Pelo contrário, imprimindo novos princípios, imprimindo novos valores. Ele se adapta para influenciar e não ser influenciado. Essa é a grande diferença. Eu preciso me adaptar para influenciar. E aí eu preciso ter a valorização dos princípios. O que acontece muitas vezes é que o próprio líder não tem valorização de princípios. E aí, galera, a juventude não vai ter também. Né? E para isso eu preciso me contextualizar. Aquela fala lá que Marcos falou, né? Eu preciso me contextualizar, eu preciso andar junto. Isso é necessário. Por quê? Porque os jovens gostam de conversar, pessoal. Os jovens, a juventude gosta de conversar, gosta de fazer parte de grupo, de interação, de diversão, né? E é papel da igreja, papel do líder da juventude, do pastor, da igreja em si, fazer com que os jovens possam ser compreendidos em suas particularidades, mas sem deixar de lado o quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, como Paulo diz a Timóteo lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. A juventude, pessoal, gosta de quê? De eventos. Os jovens gostam de eventos, os jovens gostam de programação. A rotina é algo que cansa a juventude. Então, é muito interessante trabalhar com os jovens dentro de um contexto pré-programado. Tá? Um contexto pré-programado que cria o quê? Expectativas. Por quê? Porque o jovem, ele vive dentro desse contexto. Veja só, deixa eu trazer como exemplo para ficar claro. A escola e a faculdade, por exemplo, que é onde está o maior grupo de jovens, né? Escola e faculdade. Como é que a escola e a faculdade funcionam? A escola e a faculdade funciona tudo perfeitamente programado e datado. A juventude, ela precisa disso. Quando o jovem, ele recebe uma programação, quando o jovem, ele recebe uma estrutura que crie nele expectativas, ele se envolve com aquele grupo, ele se envolve com aquela atividade. Porém, se ele chega e não tem programação, não tem um calendário de atividades, não tem nada estipulado como organizado para que o incentive a dar continuidade e até mesmo para que ele se envolva ao ponto de contribuir para que as coisas aconteçam, ele não se interessa. Né? O que faz você fazer um curso de faculdade não é simplesmente se tornar um profissional, mas é o que aquilo pode ser atraente para você. Quando você entra numa faculdade, você chegasse lá, o professor dissesse, olha, vamos lá, faculdade hoje aqui de Educação Física, vocês vão estudar anatomia, abre o livro aí, lê o livro, e a gente se vê semana que vem. Você vai dizer, que curso fuleiro é esse? Que curso derrubado, professor ruim, arretado. Tá louco, tá vendo que eu não vou estudar nessa faculdade? Isso é um nojo. Em outra faculdade.
programa de aulas, uma estrutura, chegam, te dizem quais são os materiais que tu precisa estudar, eles te incentivam a estudar, aí tu faz, poxa, vale a pena estudar aqui nessa faculdade. Então, esse é o contexto. Se o jovem, ele chega na igreja, chega lá, são as mesmas músicas, é a mesma pessoa que prega todo sábado, todo sábado, todo sábado, todo sábado, todo sábado, todo sábado, todo domingo, todo domingo, todo domingo. É a mesma coisa, 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 isso cansa, velho. Isso cansa. Isso chega ao ponto da galera dizer assim, meu irmão, velho, tá difícil aqui o negócio, né? E aí, ó, vai ter o que sábado que vem? O sábado que vem é culto, e vai ser igual a isso aqui. É a mesma coisa, os pecadores, a gente vai mudar nada, moço, é pecado. E aí o jovem vai ficando desmotivado para acompanhar. Agora, quando a gente tem uma elaboração, um planejamento, e a gente envolve aquela juventude dentro do planejamento, eles terminam que, ó, vamos lá, vai ter um negócio assim, 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 olha, vamos, olha, hoje é culto normal, mas semana passada que eles... Vai ser culto normal, sim, é culto normal. Oi, pode falar. Eu acho que a ligação, uma ligação muito massa que dá para fazer em relação àquele primeiro ponto, né, que tu falou, sobre a interação e como a juventude está tão integrada dentro das mídias sociais e da internet, é justamente fazer isso, juntar, justamente em criar essa expectativa dos cultos e tal, jogar na mídia, jogar na rede social, fazer uma propaganda mesmo, não como um produto, mas tipo, a galera tá lá no Instagram, nas mídias sociais, então a gente vai valorizar o culto, vai valorizar a nossa programação, divulgando, usar o marketing mesmo a nosso favor, a favor do reino de Deus, entendeu? Juntar o Perfeito. útil ao agradável. Se a galera tá no Instagram, velho, vamos divulgar o culto no Instagram, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma arte legal, para que a gente atraia a galera aonde eles estão direto, 24 horas no Instagram, por exemplo. Ô, Evelyn, é desse jeito mesmo. Agora, a grande questão é que as pessoas têm medo de fazer isso com o medo de uma frase que foi muito forte há 10 anos atrás, que era assim, o mundo está entrando na igreja, né? E as pessoas tinham muito medo dessa frase e tal. Gente, não é isso. A gente precisa realmente A igreja, fazer uma mídia, a gente precisa realmente fazer uma propaganda, precisa. Mas quando as pessoas chegam, aí as pessoas vão comer do bom alimento. As pessoas vão ver que realmente é bom estar ali. Por quê? Porque tem bola de som pipocando, caixa de som, aquele... Não, porque tem a palavra de Deus. Porque nós fazemos todas essas coisas para atrair, sim, mas o que vai fazer com que as pessoas permaneçam é Cristo, é a palavra, é a vida do Espírito Santo. Pode falar, Evelyn, acho que tu queria falar, né? não, era só dizer isso, que eu vejo ao contrário, né? Eu não vejo o mundo entrando na igreja, eu vejo a igreja invadindo É, tudo. Para mim, a é, igreja tem que estar na faculdade, e a igreja tem que estar no trabalho, a igreja tem que estar na rua, a igreja tem que estar no bar, a igreja tem que estar na internet, a igreja tem que estar em todo lugar, a igreja que tem que invadir, sabe? pois Não é. é o mundo que entra na igreja, mas é a igreja que está invadindo todos os lugares do mundo. Tem que sair do inferno e povoar o céu. É nessa vibe aí. Bom, então é necessário realmente, gente, que a gente venha se atualizar, saber conversar com os jovens, para poder estar na liderança desses jovens, né? E principalmente para ser um líder que atrai a juventude para Cristo, é necessário que tenhamos uma vida com Cristo. Se eu sou um líder e eu quero atrair a minha juventude para Cristo, eu preciso estar com Cristo. Como é que eu vou atrair para Cristo se eu não estiver com Cristo? Né? Então, para que eu possa atrair os jovens, né? Tiago, eu acho. Oi? Alguém quer falar, acho que é Débora. Pode falar. Pastor, o que me Oi, chama a Débora da atenção aqui congregação lá da São João da Escócia. é meu pastor, sou ovelha desse pastor maravilhoso aí. Diz, Débora. Ó, o que me preocupa às vezes, e eu fiquei pensando em tudo isso que você falou, é a questão da falta de pessoal qualificado dentro das igrejas para lidar com a juventude.
Porque, um exemplo, eu fui convidada para um culto no próximo sábado, lá em Calçado, que vai ser assim, um culto da juventude. Agora, veja quem é a liderança dessa juventude. São 3 meninas de 14 anos. Elas vão montar um culto para falar sobre o Setembro Amarelo, todas essas questões. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, não querendo desvalorizar quem tem pouca idade, porque a gente sabe que a questão de maturidade vai depender, não depende de idade, mas vai depender de suas experiências. Mas como é que 3 adolescentes de 14 anos vão dar uma palestra ou fazer um culto voltado para isso, se quase elas não podem nem ter nem experiências, nem vivências quanto a isso? Eu fico me perguntando, como trabalhar, como lidar com essa juventude que não tem nenhum líder, mas vê a necessidade, aí se torna um